Vamos tratar hoje da mortificação e, considerando o seu grande valor para esse tempo, que é a Quaresma, mas é claro, também percebendo que se trata de um campo de batalha necessário para toda a vida cristã, não só para a Quaresma, principalmente para a Quaresma, mas não apenas para a Quaresma. São Paulo diz na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 27. Eu trato duramente, ou uma outra tradução, eu castigo o meu corpo e o mantenho em servidão, de medo que, depois de ter pregado aos outros, seja eu mesmo reprovado. Então, eu castigo o meu corpo. Atualmente existe uma tendência dos autores espirituais, teólogos, padres, de mostrar um aspecto muito mais positivo da mortificação. Ou seja, reforma de si mesmo, governo de si mesmo, educação da vontade e assim por diante. Ou seja, expressões que revelam um aspecto mais positivo da mortificação. Reforma de si mesmo, governo de si mesmo, educação da vontade e assim por diante. Mas nós não podemos perder de vista que nada disso seria possível sem esforço. Ou seja, não é um combate simples. Nós devemos lutar contra más tendências na nossa carne, na nossa natureza. Então não é possível atingir essa reforma de si mesmo, esse governo de si mesmo, essa educação da vontade, senão combatendo, lutando más tendências na nossa carne. Bem, como que a Sagrada Escritura então trata a mortificação? Eu já citei aqui uma passagem de São Paulo. Mas vamos avançar em outras citações. Então, Lucas capítulo 14, versículo 33. Nosso Senhor diz, né? Aquele que não renuncia todas as coisas que possui, não pode ser meu discípulo. Então, um desapego dos bens exteriores para seguir Jesus Cristo. Então, veja, não é simplesmente seguir Jesus Cristo, mas desapegar-se dos bens para conseguir dar-se a Jesus Cristo e seguir Jesus Cristo. Não só renunciar às outras coisas, ou melhor, todas as coisas, mas renunciar-se a si mesmo. Então, Lucas capítulo 9, versículo 23. Aquele que quiser vir após mim, renegue-se a si mesmo. Então, aquele que quiser seguir Jesus Cristo, que ele renuncie ao seu amor próprio desordenado, ao seu orgulho. Então ele precisa se desapegar de si mesmo. Também a Sagrada Escritura trata a mortificação como uma crucifixão da carne, crucificar a própria carne e as suas concupiscências. Então, Gálatas capítulo 5, versículo 24. Aqueles que são de Cristo crucificaram a sua carne com os seus vícios e as suas concupiscências. Então, a mortificação é também uma crucificação da carne. É também uma forma de morte, de sepultura em Jesus Cristo. A mortificação também é uma morte e uma sepultura em Jesus Cristo. Então, Romanos capítulo 8, versículo 4.
Vós estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Fomos sepultados com ele pelo batismo, um batismo de morte, quer dizer, morremos para as nossas más tendências, a fim de ressuscitar com Jesus Cristo e possuir essa vida nova. Então, são os dois aspectos que aparecem na Sagrada Escritura. Dois aspectos, um aspecto negativo, um aspecto de desapego, de renúncia, de despojamento, né, de abnegação, de despojamento, de abandono, de renúncia. E um aspecto positivo, ou seja, é preciso fazer um esforço, é preciso lutar contra as más tendências. Então não é apenas renunciar ou apenas seguir Jesus Cristo, mas é um trabalho de luta contra as más tendências. Então, nesse sentido, a mortificação, ela não é uma virtude da vida cristã, mas ela é um conjunto de virtudes. Um conjunto de virtudes na medida que ela é o primeiro degrau de todas as virtudes. O primeiro degrau de todas as virtudes. Se eu quiser praticar a virtude da temperança, o primeiro degrau é mortificar o paladar, resistindo à gula. Se eu quiser praticar a castidade, eu também preciso mortificar a vista, por exemplo, não me permitindo ver aquilo que pode me conduzir a maus desejos. Então, o primeiro degrau de todas as virtudes é a mortificação. Então, não é uma virtude, mas um conjunto de virtudes, o primeiro degrau de todas as virtudes. É um trabalho da alma, um esforço para superar esses obstáculos que vêm da nossa carne, a fim de restabelecer a ordem. E essa ordem consiste na submissão da nossa natureza à graça. Então, para que a nossa natureza esteja plenamente submetida à graça, ordenada a Deus, nós teremos que lutar. Não só renunciar, o que seria muito fácil, mas lutar. São João da Cruz escreveu: a alma apegada à criatura torna-se semelhante a ela. Quanto mais o afeto cresce, mais a identidade se afirma, pois o amor estabelece uma relação de igualdade entre aquele que ama e aquilo que é amado, ou aquele que é amado. Então, quanto mais uma alma está apegada a uma criatura, mais ela se torna semelhante a ela. Quanto maior o afeto, mais essa identificação entre uma coisa e outra. Então, aquele que ama uma criatura se abaixa ao seu nível. E mesmo abaixo, porque muitas vezes ocorre uma relação de escravidão diante daquela criatura. Então, se amamos demais as coisas sensíveis, nós nos rebaixamos, nós nos animalizamos, apesar de possuirmos uma natureza racional, muitas vezes nós nos tornamos como os animais, muito apegados, né, aos bens sensíveis, aos bens da carne. E por isso uma alma muito dependente de uma coisa, de um bem sensível, de uma criatura qualquer, ela se torna incapaz de uma união pura com Deus e de uma transformação em Deus. Ela está, muitas vezes, animalizada e, por isso, incapaz de uma união pura com Deus e de uma transformação em Deus. Porque está muito distante de Deus.
está muito identificada àquela criatura pela qual ela tem um grande apego. Então não consegue dar-se a Deus e elevar-se a Deus. Por isso que a Sagrada Escritura diz, o Evangelho diz, né? Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, mas vale para todas as coisas. Então a mortificação não é uma virtude, mas um conjunto de virtudes. Ela é a base de todas as virtudes, porque ela nos ajuda a resistir aos vícios, para que em seguida a gente consiga construir as virtudes. Bom, é claro que a mortificação está muito mais ligada a uma virtude específica, que é a penitência, que é essa virtude pela qual nós procuramos apagar o pecado e as suas consequências. Então, o que é a virtude da penitência? É aquela virtude que procura apagar o pecado e as suas consequências, odiar o pecado e apagar as penas, as consequências do pecado. Então é claro que a mortificação terá uma relação especial com a penitência. A penitência tem relação, sobretudo, com o nosso passado, os pecados que cometemos, e a necessidade de odiá-los e repará-los. Agora, a mortificação, muitas vezes, ela está relacionada mais com o presente e com o futuro. Ou seja, evitar novas recaídas, corrigir-se. Então, claro, mortificação e penitência têm uma relação. Mas nem sempre eu farei mortificação só para me emendar do meu passado. Eu também posso fazer mortificação para evitar novas quedas, para estabelecer uma ordem daqui por diante, crescer em virtude. Então, a mortificação é a base de todas as virtudes, mas ela tem uma relação especial com a penitência. Nós temos aqui, segundo o padre Garrigou-Lagrange, que foi um grande teólogo dominicano do século passado, 4 razões para praticarmos a mortificação. E a primeira razão que ele nos dá, depois dessa introdução, é a seguinte: nós devemos praticar a mortificação por causa das consequências do pecado original. Então, a primeira razão, por causa das consequências do pecado original. Diz um santo da Grã-Bretanha, São Beda o Venerável, que por causa do pecado original, nós somos expoliados, roubados, nos dons gratuitos. Ou seja, tudo aquilo que Deus deu a Adão. A graça santificante, o dom da integridade, o dom da imortalidade, o dom da ciência infusa. Nós somos roubados nos dons gratuitos. A gente perdeu esses dons gratuitos. Nosso primeiro pai perdeu para si e para todo o gênero humano, do qual ele era o cabeça. Fomos roubados nos bens gratuitos e fomos feridos nos dons, nos bens naturais. Fomos feridos nos bens naturais. Então, por um lado, em razão do pecado original, Adão perdeu para si e para sua descendência, para o gênero humano, os dons sobrenaturais. Nós nascemos privados da graça santificante, privados da ciência infusa, privados do dom da integridade, privados da justiça original. Fomos roubados nos dons gratuitos, nos dons sobrenaturais. E fomos feridos nos bens naturais. Ou seja, a nossa natureza humana, após o pecado original, ela se encontra como que fragmentada. Nós podemos usar essa expressão, fragmentada, ferida. Nós herdamos de Adão uma natureza
ferida, desintegrada. Ferida, desintegrada. Pensemos na rachadura num muro ou numa fachada que quebra ali a unidade daquela fachada. Quer dizer, tem um risco ali, né? Pode ser que caia. Então aquela fachada não está íntegra, aquele muro não está íntegro. Então a nossa natureza também se encontra nesse estado, ferida, desintegrada. Então nós nascemos com uma vontade desviada de Deus e inclinada ao mal, fraca para fazer o bem. Então esse é o nosso estado. Nós nascemos com uma vontade desviada de Deus, inclinada ao mal e fraca para fazer o bem. Então, Santo Tomás ele observa quais são as consequências do pecado original, as 4 consequências, ou melhor, as 4 feridas do pecado original. E de baixo para cima, a primeira ferida é a ferida no irascível. Então, nós muitas vezes temos que lutar por bens que são árduos, que exigem esforço, luta. Então, pensemos, por exemplo, uma pessoa está lá na rua, ela quer pegar o ônibus já passou, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que correr para conseguir, quem sabe, pegar esse ônibus. Ela vai ter que se esforçar para alcançar um bem difícil, que talvez ela não consiga. Se ela ficar lá parada na rua, olhando para o céu, ó vida, ó céus, ela não vai conseguir nada. Então, certos bens na nossa vida custam esforço. E o pecado original nos fere nesse sentido. Porque nós nos tornamos, muitas vezes, fracos, preguiçosos. Então, é aquilo que nós podemos chamar de o horror ao sacrifício, o horror ao esforço. Né? Nós temos uma grande dificuldade para enfrentar o que exige esforço. Por exemplo, acordar na hora certa, levantar na hora certa. Muitas vezes fazer o trabalho doméstico, a gente fica protelando, deixa para depois. Então, tudo que exige um certo esforço, nós temos uma tendência, em razão do pecado original, a, digamos, evadir esse esforço, né? A não enfrentá-lo. Então, é uma consequência no irascível, na nossa capacidade de fazer, de luta, né? De enfrentamento. Então, é o que nos torna preguiçosos, fracos, muitas vezes medrosos, preguiçosos. É a ferida no irascível. A nossa dificuldade para enfrentar o que é árduo. O nosso horror ao sofrimento. Depois, uma outra ferida, a ferida no nosso concupiscível. Esse nosso apetite, essa nossa inclinação para o deleitável. Que é uma ferida no sentido oposto, ou seja, com relação ao irascível, eu tenho uma tendência a fugir do esforço, fugir do sacrifício. Agora, com relação ao concupiscível, pelo contrário, eu tenho uma tendência a buscar o deleite dos sentidos mais que o limite. Então é a ferida da concupiscência, quer dizer, uma inclinação desordenada para o deleitável. Deixa uma pessoa entre uma vassoura e o celular e você já vai descobrir daqui a pouco o que ela vai escolher naturalmente. Né? Vale para todo mundo. Então, nós temos uma inclinação muito fácil para o deleitável. E nós passamos do limite muito facilmente. A gente já nota isso mesmo nas crianças, né? Depois, uma terceira ferida, que é a ferida na vontade. É a ferida da malícia. Ou seja, uma certa inclinação, uma certa facilidade da nossa vontade para o pecado, para o mal.
E digo mais, para o egoísmo. Então, tem lá uma pessoa, duas pessoas comendo, tomando um café da tarde, ou um chá da tarde, se for muito caro. E aí tem 3 fatias de bolo. Eu como uma, meu colega come a outra, e eu como a minha bem rápido para eu conseguir pegar a segunda antes dele. Então, malícia, né? Um apego muito grande a si mesmo. Então nós temos uma inclinação, a nossa vontade tem uma inclinação para o mal, para o pecado, para o egoísmo, para o orgulho. É a ferida da malícia que corrompe a nossa vontade. E segundo Santo Tomás, a nossa inteligência não diminuiu após o pecado original, mas existem mais obstáculos para a aquisição da sabedoria. Porque reflitam, para uma pessoa estudar, ela vai ter que vencer a preguiça, ela vai ter que vencer a vontade de ir à geladeira o tempo todo, não é? Então não é que nós nos tornamos menos inteligentes após o pecado original, mas há muito mais obstáculos que impedem a aquisição da sabedoria. Então é a ferida da ignorância. Nós ficamos ignorantes porque deixamos de estudar tanta coisa, deixamos de aprender tanta coisa em razão dos obstáculos que nós não vencemos por fraqueza nossa. Então são as feridas do pecado original. A enfermidade do irascível, a enfermidade da concupiscência, né, no concupiscível, perdão, a ferida da, da enfermidade que eu citei no irascível, eu me confundi aqui. A ferida da enfermidade, que eu também chamei de fraqueza ou preguiça. Depois a ferida da concupiscência, a ferida da malícia e a ferida da ignorância. Então, em resumo, nós nascemos com uma vontade desviada de Deus, inclinada ao mal, inclinada ao orgulho e fraca para fazer o bem. Então, a tendência da nossa natureza decaída, nossa natureza ferida, é trazer tudo para si. É como se a nossa natureza fosse um centro gravitacional que traz tudo para si. É o que Santo Inácio chamaria de espírito humano. É fazer tudo pensando em si, trazer tudo para si. Fugir do sofrimento e buscar o deleite dos sentidos a qualquer preço. Trazer tudo para si. Essa é a tendência da nossa natureza. Trazer tudo para si. Enquanto que a graça tem uma tendência oposta. A tendência da graça é dirigir tudo para Deus. Dirigir tudo para Deus. Dar a nossa vida, dar as nossas capacidades, dar tudo a Deus. A tendência da graça é nos unir a Deus e nos unir a Deus cada vez mais. Então a graça tudo dirige a Deus. A natureza decaída tudo dirige para si. A natureza decaída sempre se procura como o seu próprio fim. Faz de si mesma o seu próprio fim. É por isso que uma sociedade em que as pessoas não rezam, não se confessam, tem o trânsito que a gente conhece na rua. Esse é o raio-x de uma sociedade que não reza e não se confessa. Todo mundo é egoísta. As pessoas só pensam em si mesmas. Ninguém pensa no próximo. Né? Azar do próximo. Essa é a mentalidade que governa uma sociedade em que as pessoas não rezam e não se confessam. Tudo para si, nada para o outro. Então é por isso que nós não conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas sem a graça, porque nós temos uma natureza inclinada ao orgulho, ao egoísmo. Nós precisamos da graça para a graça nos auxiliar a amar a Deus acima de todas as coisas. Então precisamos da graça como um remédio, em primeiro lugar, um remédio que vai nos curar de tanto egoísmo, tanto orgulho. Sem a graça, não conseguimos amar a Deus mais que a nós mesmos. Por isso que quem não reza vai ficando cada vez mais egoísta. Agora, por que Deus permitiu essas consequências do pecado original mesmo após o nosso batismo?
O batismo nos devolve a amizade com Deus, a graça santificante, mas não nos cura dessas feridas. Por que é que Deus permite essas feridas após o pecado original? Para que seja ocasião de luta e de mérito. Para que nós possamos, então, combatendo essas más tendências, alcançar direito de recompensa diante de Deus. Direito de mérito, de recompensa. Que é o que vai nos tornar mais santos. Então, se pensarmos bem, no paraíso de Adão não haveria uma Santa Teresinha. No paraíso de Adão não haveria, não sei, um Santo Afonso, Santo Agostinho. Todos esses santos foram o que foram porque lutaram contra as suas tendências. Cada um deles lutou contra os seus vícios e se tornaram heróis da fé, heróis da caridade. Então é por isso que Santo Agostinho diz aquilo que nós ouvimos todo ano no Sábado Santo: ó feliz culpa que nos mereceu tão grande Redentor. Então o pecado original, Deus o permitiu para extrair mais santidade para a igreja, mais santidade para o corpo místico de Cristo, para produzir santos de uma grandeza muito maior. Então, Deus permite essas feridas para que nos sejam ocasião de luta e de mérito. Então, um católico que não percebe na sua alma uma luta, ou ele não está vivendo na graça, ou ele vive muito pouco na graça. Ele não tem uma vida interior suficiente. Ou seja, se permite tudo, se dá o direito de tudo, come à vontade, dorme à vontade, assiste tudo aquilo que quer na televisão, etc. Se é um católico que se dá o direito de usufruir de tudo e não vê mal nisso, a vida interior dele, se é que existe, é muito superficial. Ele não percebe uma luta na sua alma entre Deus e a natureza decaída. E se essa pessoa diz, não, mas eu não acho que eu tenho pecado, tá tudo bem, muitas vezes ela confunde certas qualidades de temperamento com virtudes de fato, virtudes sobrenaturais. Tem pessoas que têm, por próprio temperamento, qualidades. Por exemplo, um fleumático pode ser uma pessoa bem tranquila, bem pacífica, e ela trata isso como virtude, o que na verdade seria uma qualidade natural dela. Não quer dizer que ela tenha adquirido uma mansidão sobrenatural. Então, às vezes, a pessoa confunde certas boas tendências do temperamento com virtudes sobrenaturais. Então, a primeira razão para a gente praticar a mortificação é combater as tendências do pecado original. É combater o homem velho, esse velho Adão que habita em nós. Essa tendência que nós temos, quase que natural, né, porque é uma ferida da nossa natureza, para o egoísmo, para o orgulho e para o pecado. Segunda razão para praticarmos a mortificação são os nossos pecados pessoais. Nós não temos culpa do pecado de Adão, nós apenas herdamos as consequências, recebemos uma natureza ferida, desintegrada, necessitada da graça como um remédio, para a gente poder recuperar a ordem. Mas se nós cometemos pecados pessoais, à medida que nós vamos reiterando esses pecados, eles se tornam um hábito. Hábito. E o hábito é como uma segunda natureza. É como se fosse uma segunda pele. O hábito é uma facilidade para agir naquela direção. Então, se cometemos um pecado hoje, fica mais fácil cometê-lo uma segunda vez, depois fica mais fácil ainda para cometê-lo uma terceira vez, e assim por diante. E assim se forma um hábito. O hábito é uma segunda natureza. O hábito é uma facilidade para cometer de novo aquela ação. E quando é um hábito ruim, nós chamamos de vício. Quando é um hábito bom, nós chamamos de virtude.
Então isso vai, pouco a pouco, corrompendo ainda mais a nossa natureza por causa dos vícios que nós construímos ao longo da vida, que influenciam o nosso modo de ver a vida, julgar, agir, reagir. Quer dizer, uma mentalidade muitas vezes deformada, né, pelos vícios adquiridos. Por exemplo, vamos imaginar aqui, uma pessoa tem o vício da avareza, ela começa a procurar as amizades em relação ao dinheiro, com relação aos bens materiais, ou no trabalho começa então a fazer as coisas de modo a conseguir ganhar, às vezes até ilicitamente para si. Então os nossos vícios vão moldando a nossa mentalidade, o modo como a gente vê a vida. Eles corrompem o nosso juízo. Então, ainda que nós os confessemos os nossos pecados, e se a confissão ela é bem feita, nós alcançamos o perdão dos nossos pecados, isso não impede que sobre na nossa alma uma tendência. Uma tendência. Se nós temos uma grande contrição, um grande arrependimento dos pecados, a confissão nos alcança também a diminuição do ardor. Ou seja, eu saio do confessionário muito mais disposto a praticar a virtude. Há uma diminuição do ardor. Mas, para a gente remover todo o vício, alcançar a remissão de todos os nossos pecados e de todas as nossas penas, nós deveríamos ter um amor digno do amor penitente de Maria Madalena, o que não é o caso. Nós não temos um amor tão grande como o amor, como a caridade de Santa Maria Madalena, quando ela se arrependeu. Então sempre sobra alguma consequência dos pecados que nós cometemos. Sempre sobra o hábito, mesmo que nos confessemos bem, ainda que a confissão remova o ardor do vício, sempre sobra alguma consequência do pecado, ou seja, aquela má inclinação, aquele vício, ele ainda permanece lá. Como que uma ruga impressa na nossa alma. Então nós devemos lutar contra essas tendências que permaneceram lá na nossa alma. Lutar contra essas tendências. Então observemos, por exemplo, que nas tentações do deserto, Nosso Senhor foi tentado com bens mais espirituais, com dois bens espirituais. O primeiro deles é a vanglória. Lança-te daqui e os anjos vão te carregar e todos verão que tu és o Messias. Então ele tentou o Nosso Senhor com a vanglória. Também tentou com a cobiça dos bens materiais quando apresentou para ele os reinos e disse que ele poderia possuir todos aqueles reinos. Afinal de contas, a posse dos bens materiais não deixa de ser um bem apreciado mais pela inteligência do que pela nossa sensibilidade. Se você der ouro para o seu cachorro, ele não vai dar valor nenhum. Ele não sabe o que é isso. Então é só a inteligência que consegue apreciar o valor dos bens materiais. Então, por mais que seja um bem material, a apreciação desse valor exige a inteligência. Então, o que é que o diabo tentou Nosso Senhor? Com riquezas, com posses, com os reinos da terra, com todos os reinos da terra. E dessas tentações, a única que foi de bens mais sensíveis foi a tentação do pão. E vejam, Nosso Senhor não foi tentado com nada ilícito, com nada depravado. Ele foi tentado com algo lícito, que é comer. Porque tamanha era a santidade que o demônio observava naquele homem, que ele não sabia bem quem era, que ele percebeu que se eu tentar com algo muito impuro, não funcionaria. Então eu vou ter que tentar apenas com algo lícito, ou seja, come. Você já fez muito jejum, agora come. Então Nosso Senhor rechaçou o diabo porque ele estava no deserto para fazer jejum.
Então o demônio tentou com ele com algo muito sutil. Então, quanto mais nós avançamos na mortificação, as tentações mudam. Se as nossas tentações são muito, muito carnais, é porque tem um problema na nossa vida interior. Claro, o demônio pode lançar tentações violentas contra a pureza, mesmo contra os santos. Mesmo contra Santa Catarina de Sena, por exemplo. Isso pode acontecer com qualquer alma. Mas saibamos que, via de regra, o demônio costuma dar tentações mais sutis com as almas mais avançadas. E tentações muito grosseiras com as almas mais que estão no começo da vida interior. Então, se nós fazemos mortificação, a mortificação ela segue a direção oposta à tentação. O demônio sugere o ilícito, muitas vezes, e nós vamos, pela mortificação, abrindo mão, renunciando, inclusive, ao lícito, muitas vezes. Inclusive ao lícito. E assim nós vamos seguindo a direção oposta às tentações do demônio. Terceira razão para praticarmos a mortificação por causa da elevação infinita do nosso fim sobrenatural. A elevação infinita do nosso fim sobrenatural. Nosso Senhor diz em Mateus capítulo 5, versículo 48, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, o modelo da nossa santidade é ninguém menos que o próprio Deus. Santa Teresinha tinha dito para o seu confessor que ela queria ser santa, e até mais santa, que Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesus. E o confessor tinha dito que ela não devia nutrir pensamentos tão pretensiosos. E ela então respondeu para aquele padre: mas, padre, nosso Senhor não disse sede santos como o vosso Pai Celestial é santo? Então ali ela respondeu com o Evangelho, uma tendência rigorista que havia no tempo dela, né? Muitas vezes no clero lá da França. Ela respondeu com o Evangelho. O nosso modelo último de santidade é o próprio Deus. Não é nem um santo, mas é o próprio Deus. Então, em razão desse modelo da nossa santidade, que é o próprio Deus, ser santo como Deus é santo, nós não devemos apenas corrigir os nossos atos externos e aquilo que há de mais grosseiro em nós. Por exemplo, vou corrigir a minha intemperança, a minha falta de sobriedade, sei lá, eu bebo demais, ou então falo palavrões o tempo todo. Então, não só corrigir aquilo que é externo e aquilo que é grosseiro, mas ordenar até mesmo aquilo que é interno. Ordenar os pensamentos. Nosso Senhor diz que um homem que deseja, ainda que em pensamento, uma mulher casada, né, ele peca em adultério em pensamento. Então, mesmo que não haja um pecado externo, o adultério já ocorre no coração. Então, em razão da elevação da santidade a qual Deus nos chama, nós não devemos apenas corrigir os atos externos, aquilo que há de mais grosseiro, mas corrigir inclusive aquilo que é interno. Ordenar mesmo os menores movimentos desregrados da nossa alma. Mesmo os menores movimentos desregrados da nossa alma. Tudo isso deve ser ordenado, corrigido. Além disso, nós não devemos viver apenas conforme a luz da razão. Ou seja, eu procuro ser moderado no comer, no beber, eu procuro ser moderado. Isso já é um bem, com certeza é um bem. Viver segundo a luz da razão. Mas nós somos feitos. Deus nos deu uma dignidade através do nosso batismo, que é a dignidade de filhos adotivos. Pelo batismo, nós somos
elevados a essa dignidade de filhos adotivos de Deus. Então, eu não devo apenas ser moderado conforme a luz da razão, mas são motivos sobrenaturais que devem dirigir as minhas ações, não apenas a luz da razão, mas motivos sobrenaturais que devem dirigir as minhas ações, inspirar as minhas ações. Seguir a luz da razão já é bom, mas não é tudo. Em razão do nosso batismo, nós devemos aspirar uma finalidade superior. Então, são motivos sobrenaturais que devem dirigir, inspirar as nossas ações. E isso era algo que os pagãos na antiguidade não conheciam. Aristóteles, Sócrates não conheciam isso. Não conheciam essa elevação da mortificação cristã, que visa não apenas aquilo que é razoável para essa vida, para esse mundo, mas que visam mas uma mortificação que visa tornar-nos mais aptos aos bens sobrenaturais. A nossa doutrina nos ensina que nós somos estrangeiros nessa vida. A nossa pátria definitiva é a bem-aventurança eterna. Então devemos agir como estrangeiros, através de um espírito de desapego. Então a elevação infinita do nosso fim sobrenatural exige uma renúncia mais especial, um desapego mais especial àquilo que é puramente humano, aquilo que é puramente natural. Ainda que legítimo, um desapego, ainda com relação àquilo que é legítimo, mas um desapego. Porque isso pode, pouco a pouco, nos absorver, nos fanatizar, criar dependência, criar muito apego. E o nosso teólogo aqui, ele cita até um aspecto bastante interessante que é a pressa. Combater a nossa pressa natural. Como assim a nossa pressa? Porque muitas vezes nós fazemos coisas boas, mas com uma pressa natural. E isso acaba diminuindo o mérito sobrenatural disso. Eu quero fazer do meu jeito, no meu tempo, ninguém pode me atrapalhar. Então, fazemos às vezes coisas boas, mas movidos por um espírito muito humano. Muitas vezes com um orgulho sutil, um orgulho secreto. Ou seja, nem sempre eu vou conseguir fazer as coisas do meu jeito, na minha velocidade. Às vezes, em razão de eu estar fazendo um trabalho em equipe, trabalhando com outras pessoas, em família, as coisas não serão na minha velocidade, do meu jeito. Então, um espírito de desapego. Esse mundo passa, a figura desse mundo passa, como diz São Paulo. O que importa é a eternidade. O que importa é a eternidade. Então, não se deixar absorver, ainda que por atividades boas. Porque isso faz com que diminua o mérito sobrenatural. E a gente pense mais nessa vida do que na eternidade. Então, sabe, quando aquele copo quebra na sua casa, quando alguma coisa estraga, bendito seja Deus. Não vamos sofrer por algo tão banal, por coisas tão simples. Então, se nós tivermos um grande desejo da nossa pátria definitiva, um grande amor pela nossa bem-aventurança eterna, isso nos ajuda, isso nos faz diminuir o apego aos bens puramente dessa vida, que são os bens naturais. Então a mortificação nos ajuda a atingir esse objetivo. Que a nossa alma fique mais livre para aspirar os bens eternos e menos apegada aos bens desse mundo que passam. Então a mortificação nos ajuda
a viver uma maior liberdade de espírito, para aspirar aos bens eternos, os bens da pátria definitiva que é o céu. E um último objetivo da mortificação, que é a necessidade de imitar Jesus crucificado. Imitar Jesus crucificado. Está escrito no Evangelho, eu já citei no começo, se alguém quiser ser meu discípulo, que ele renuncie a si mesmo e carregue a sua cruz todos os dias, né? Se alguém quiser ser meu discípulo, que ele carregue a sua cruz todos os dias. Então nós somos discípulos de um Deus crucificado. Nós não podemos aspirar ter uma vida diferente do nosso chefe, do cabeça do corpo místico que é Jesus Cristo. Como podemos aspirar ter uma vida tão diferente da vida do nosso chefe, do nosso mestre, do nosso Pai, que é Jesus Cristo? Então aqui nós entramos naquilo que São Paulo chama de loucura da cruz. A cruz é uma loucura para os pagãos, para os judeus, porque com olhos humanos, numa perspectiva humana, não é possível compreender por que uma pessoa seria capaz de encontrar amor no sofrimento, alegria no sofrimento. Então é a loucura da cruz. Nós percebemos que nos nossos sofrimentos, privações, nós então participamos mais intimamente dos sentimentos de Jesus Cristo. Sem o sofrimento, sem a mortificação, portanto, nós não conseguimos entrar nessa participação nos sentimentos, nas virtudes do Sagrado Coração. Como nós podemos participar das virtudes, dos sentimentos de Jesus Cristo na sua paixão, sem experimentar um pouco daquele cálice de dor que ele experimentou? Então, nesse sentido, a primeira das mortificações é aceitar os sofrimentos que a vida nos oferece, ou melhor, que a providência nos oferece. Aqueles sofrimentos que não está em nosso controle poder, digamos, afastar de nós. Por exemplo, a doença, ou qualquer outro sofrimento que não está em nosso poder diminuir ou afastar. Aceitá-los, abraçar essa cruz, para que a gente possa se associar aos sentimentos, aos afetos, às virtudes do coração de Jesus, para que a gente possa se associar a Jesus Cristo na sua paixão. Então é a loucura da cruz, aquilo que, numa perspectiva natural, não se é possível compreender. Então é uma condição necessária para uma grande união com Deus. Aceitar o sofrimento, e inclusive amá-lo, e encontrar alegria nesse sofrimento. No primeiro momento, pode ser que nós tenhamos horror ao sofrimento, mas é porque estamos muito desapegados a essa vida, à nossa carne e assim por diante. Mas à medida que nós vamos praticando a mortificação, especialmente nessa quaresma, nós iremos compreender que quanto mais a gente se dá a Deus, mais a gente se sente atraído por Deus. Se a gente não se sente atraído por Deus, atraído pela oração, é que a gente procura muito pouco a Deus. E, portanto, o que mais exerce fascinação são as criaturas. Mas à medida que a gente se dá a Deus, Ele vai iluminando a nossa alma, a gente vai percebendo cada vez mais pecado, e a gente sente mais necessidade de fazer mortificação, penitência e oração. É uma necessidade. Quanto mais a gente se dá a Deus, mais a gente se sente atraído por Deus. É uma lei na vida espiritual. Então, a mortificação, em resumo, para concluir,
ela não consiste apenas na renúncia das consolações ilícitas, daquilo que é proibido pela lei de Deus ou pela lei da igreja. Não é apenas a privação, a renúncia daquilo que é ilícito, já é um bem, já é um grande bem que você resista àquilo que é ilícito, que é contrário à lei de Deus e contrário à lei da igreja. Já é um grande bem. Mas não é só isso. Também já é um bem que a pessoa renuncie, que ela resista, que ela renuncie às consolações perigosas. Ou seja, aquilo que pode até não ser pecado, mas facilmente leva ao pecado. Facilmente leva ao pecado. Geralmente ocasiões de pecado. Vamos imaginar que eu tenha lá uns colegas de faculdade que eu não vejo há anos, aí eles me convidaram para um churrasco e eu sei que eles falam muitas coisas impuras, eu sei que eles falam muito palavrão, eu sei que eles vivem amaziados, aí eu resolvo ir. Eu não era nem obrigado, não é nada relacionado ao meu trabalho, nem minha família, eu estava nem um pouco obrigado. E eu fui. Eu saí de lá com que consciência? Muito provavelmente com a consciência manchada. As coisas que eu ouvi, que eu participei, que eu ri, né, que eu dei meu consentimento por respeito humano. Então não era uma coisa que eu estava obrigado. Eu fui porque eu quis, mas era algo perigoso. Era uma companhia, eram companhias perigosas. Eu sabia que eu ia me envolver em muito pecado. Então são consolações muitas vezes perigosas que nós também devemos aprender a renunciar por amor à cruz de Jesus Cristo. Nosso Senhor veio estabelecer uma divisão na humanidade. Aqueles que estão do lado de Nosso Senhor, aqueles que estão contra Nosso Senhor. Inclusive foi o evangelho de hoje, a divisão dos cordeiros, né? Os cordeiros que vão ficar à direita de Nosso Senhor e os cabritos que ficarão à esquerda de Nosso Senhor no dia do juízo. Então, não apenas mortificar aquilo que é ilícito, também não apenas mortificar aquilo que é perigoso, que oferece risco de pecado, mas também se abster daquilo que é lícito. Porque se a gente sempre se permite o lícito o tempo todo, em algum momento, em razão do apego da nossa carne, a gente acaba caindo no ilícito. Então, sei lá, estou tomando bebida alcoólica. Eu já percebi que seria bom eu parar aqui, agora. Mas eu continuo, e eu continuo, e continuo. De repente, quando eu vejo, eu já estou num estado alterado. Então, quando a gente se permite o tempo todo o lícito, em algum momento a gente vai acabar caindo no ilícito. Então, a mortificação cristã pede também que a gente procure não se permitir tudo. Que a gente procure também fazer renúncias do lícito. Que a gente não se permita tudo o tempo todo. Que a gente não se faça o centro da nossa vida. Eu me permito tudo. Eu durmo tantas horas que eu quero, eu acordo a hora que eu quero, eu como o que eu quero, bebo o que eu quero, eu assisto tantas horas de televisão que eu quero, eu fico no celular até a hora que eu quiser. Então é muito orgulho que está subjacente a esse tipo de comportamento. Então a mortificação cristã pede que a gente renuncie, inclusive, ao lícito. E a quaresma é um momento para a gente fazer esse esforço de abrir mão até daquilo que é permitido, de colocar um freio maior naquilo que é lícito. Então vou abrir mão, como é muito comum, né? Dos doces, refrigerante. Por que não? É possível. É possível e é necessário para a gente atingir uma união maior com Deus. Mas também faz parte da mortificação cristã não apenas renunciar ao lícito, que é ótimo, mas muitas vezes se penalizar com algum sofrimento. Se penalizar com algum sofrimento. Não apenas se privar de alguma consolação, mas muitas vezes se penalizar com algum sofrimento, alguma privação qualquer.
se impor algum sofrimento, se impor algum trabalho. Porque é assim que a gente vence a nossa carne e as tendências desregradas da nossa carne, quando a gente se impõe algum sofrimento. Então esse é o grande escândalo do mundo. Que a gente procure, né, ver no sofrimento uma ocasião para se unir mais a Deus. Claro, com moderação, nada que vá trazer graves prejuízos para a saúde, para os deveres de Estado, com moderação. Mesmo Nossa Senhora em Fátima colocou limites nas mortificações dos pastorinhos. Então, claro, com ordem, usando do bom senso, mas também faz parte da mortificação cristã que a gente ponha freios no lícito e que a gente se imponha algum sofrimento, algum trabalho que nos ajude a vencer as tendências desregradas da nossa carne. Então, por isso que se chama mortificação. Não é apenas moderar o velho Adão, as tendências da nossa carne, mas é lutar contra essas tendências, fazê-las morrer na nossa alma. Para que a gente possa viver uma vida nova em Jesus Cristo. Então seria muito fácil apenas seguir a luz da razão e dizer que, bom, sou uma pessoa moderada, eu como de modo muito moderado, minha nutricionista me ajudando, eu bebo também socialmente. Se você segue a luz da razão e segue aquilo que é razoável, ótimo. Mas não é isso que vai nos alcançar a vida eterna e o mérito sobrenatural. Nós devemos fazer as coisas movidos, inspirados por motivos sobrenaturais. É a santidade a qual nós somos chamados, é a imitação de Jesus Cristo. E para isso devemos fazer muito mais do que aquilo que a luz da razão já nos inspira a fazer. É por isso que ontem na pregação eu fiz questão de fazer essa distinção. Né? Tem muitas mortificações que podem nos ajudar, né, a melhorar a saúde, perder peso, regular o sono, mas não é só isso. A elevação do nosso fim sobrenatural pede que a gente procure fazer muito mais que isso, né? Para a gente poder adquirir uma maior liberdade de espírito para desejar os bens superiores, os bens sobrenaturais, para adquirir uma maior esperança, um maior desejo da eternidade. Então, com isso nós vemos que, na verdade, a mortificação é para a vida toda e é para o ano todo. Na quaresma a gente faz um esforço a mais, sobretudo a título de penitência. É para reparar os pecados passados e odiá-los mais. Né? Mas quando acabar o tempo quaresmal, nós devemos guardar, é claro, esse combate cristão que é para a vida toda. Né? O tempo pascal não é o tempo da libertinagem, uma liberdade sem freios. Muitas vezes a gente acaba caindo numa certa desordem, uma certa decadência no tempo pascal, mas a mortificação é para a vida toda. É para todos os tempos, para todos os dias. Até o nosso último suspiro, nós devemos lutar contra as tendências desordenadas da nossa natureza ferida.